Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, semana 3 do 8º ano do PET de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Lembrando que tem uma playlist no final com as outras semanas aí do PET 3, já fiz a semana 1 e semana 2, que toda semana tem vídeo novo no canal. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar sobre o período regencial, que vai de 1831 a 1840. O período regencial foi o momento da história do Brasil entre o primeiro e o segundo reinado. Teve início depois que Dom Pedro I abdicou ao trono em 1831 e se estendeu até o denominado golpe da maioridade, quando Dom Pedro II passou a governar o Império. Então, o Dom Pedro I vai abdicar do trono brasileiro, né? Ele vai voltar para Portugal, só que ele não vai deixar o trono vazio, não. Ele vai deixar o seu filho, que era uma criança na época, como herdeiro do trono. Porém, como eu falei com vocês, ele era uma criança. Ele não podia governar. Então, por isso que vai surgir a regência, né? A própria Constituição do Brasil, na época, ela determinava que fosse feita uma regência, né? Que seria responsável, então, por governar o país. Esse período de 1831 a 1840, ele vai ser marcado por intensos conflitos políticos sociais, realizado em todo o país. E ele vai ser dividido em três partes. Em quatro partes. A regência trina provisória, a trina permanente, a una do Padre Feijó e a una de Araújo de Lima. E vai ser um período que a gente vai ter aí várias revoltas dentro do Império Brasileiro. Vamos ver cada uma dessas regências e depois as revoltas. Bom, a primeira regência, a regência trina provisória, que ela, né, seria responsável por organizar, né, o sistema, vamos dizer assim. Após a abdicação de Dom Pedro I, e seguindo os ditames da Constituição de 1824, os moderados assumiram o poder para organizar as eleições dos regentes permanentes e para frear as agitações políticas. Então, a gente vai ver que vai ter um conflito muito grande entre diferentes grupos nesse período, tentando tomar o controle, né, da nação. E essa regência trina justamente vai organizar, né, tudo isso para que as regências, né, se sucedessem. A primeira regência trina permanente de 1831 a 1834 vai ser um gabinete ministerial considerado conservador, né? O Ministério da Justiça, comandado pelo padre Diogo Antônio Feijó, deveria retalhar quaisquer revoltas que ameaçassem a ordem nacional. Então, né, como eu falei para vocês, era uma tentativa de impedir, né, que essas revoltas conseguissem seu objetivo e conseguissem se separar. O Feijó, ele vai instituir a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? Era uma espécie de milícia controlada por representantes das elites locais que compravam o título de coronel. É nesse contexto que se observa a ascensão dos poderes políticos regionais dos latifundiários brasileiros. Então, os grandes proprietários de terra começam a ganhar poder, né? Um dos poderes que eles vão ganhar vão ser justamente através da Guarda Nacional, que era uma espécie de milícia, né, que podia fazer o trabalho da polícia aí, né, nas regiões do Brasil. Outra característica, né, da trina permanente aí, né, da regência trina permanente, vai ser a aprovação do ato adicional. As províncias podem criar suas próprias assembleias legislativas. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma região politicamente autônoma. Extinção do poder moderador e o governo regional deveria ser comandado por um único regente. Então são mudanças aí importantes, né, desse período. Aí agora a gente tem então a regência una. A regência deixa de ser trina, né, e passa a ser una. Deixa de ser de 3 e passa a ser uma pessoa só. A regência una de Feijó vai de 35 a 37. Nesse período, intensifica a participação das elites nos quadros políticos com interesse no desenvolvimento de uma estrutura fundiária cafeeira. A disputa entre progressistas de tendência liberal e os regressistas de orientação conservadora, formada pelos grandes donos de terra, comerciantes e funcionários públicos. Então a gente começa a ter, né, uma briga interna entre esses, né, participantes do governo de tendência mais liberal e os regressistas. E isso vai abrir... vai fazer uma abertura para algumas revoltas, né? Então, no governo de Feijó, o dilema da representação política e da centralização dos poderes abriu espaço para a deflagração de diferentes revoltas, ok? Bom, e aí depois a gente tem a regência una de Araújo de Lima. O Feijó vai renunciar, né? E o Araújo de Lima vai formar, né, um gabinete mais conservador.
Isso vai apresentar um retrocesso das conquistas liberais, né, alcançados com a aprovação do ato adicional. O ato adicional, né, vai ser relido, vamos dizer assim, né, ele vai ser reinterpretado. Então, olha só, homologada em 1840, a lei interpretativa do ato adicional. Com essa reforma, as províncias perderam parte de suas atribuições políticas e administrativas, então diminuindo os poderes locais, porque eles queriam concentrar o poder para poder acabar com as revoltas, né? Em meio às revoltas e grandes derrotas políticas, os liberais se uniram em torno do projeto de antecipação do coroamento do herdeiro do trono, Dom Pedro. E aí a gente tem o golpe da maioridade, né? Então, face a essas revoltas, né, frente a essas revoltas, os políticos, né, vão se reunir em torno de um bem comum, né, que seria o quê? Alguém que assumisse o poder e conseguisse controlar essas revoltas, né? E eles vão se concentrar no nome do Dom Pedro II, né, que vai acabar dando o golpe da maioridade e assumindo o poder. Beleza? Bom, falar agora das principais revoltas do período regencial. Então a gente tem esse mapa aí com as principais revoltas, né? A Guerra dos Farrapos, né? O Revolta Farroupilha, a Revolta dos Malês, Sabinada, Balaiada e Cabanagem. E a gente vai ver um pouco sobre cada uma delas aí, beleza? Bom, vamos lá então. A Cabanagem foi uma revolta popular extremamente violenta, ocorrida de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. A rebelião tinha como objetivo a independência da região. Isso a gente vai ver que diversas revoltas aí tentavam a independência, né, de determinadas regiões aí do Brasil. A Guerra dos Farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 35 a 45. Os grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre seus produtos, por isso viram na separação e na república uma forma de obter liberdade comercial e política. Então esse já é um movimento elitista, um movimento dos grandes proprietários de terra, e vai ser um movimento que vai durar muito tempo, ok? A Sabinada ocorreu na província da Bahia entre novembro de 37 e março de 38. Suas causas foram a insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província. Então, mais uma vez, a gente tem essa briga aí, né, por autonomia, as diversas regiões querendo, né, tomar suas próprias decisões. A Balaiada aconteceu na província do Maranhão, de 38 a 41. Lutavam por melhores condições de vida e contou com a participação de vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos. Então essa também uma revolta aí de caráter mais popular. A Revolta dos Malês aconteceu na noite do dia 24 para dia 25 de janeiro de 35, em Salvador. Teve motivação religiosa feita por escravos de religião islâmica. Tinha como objetivo a libertação de todos os escravos de religião islâmica e garantia da liberdade de culto. Então essa revolta, né, é uma revolta de escravizados, né, que tentavam aí pôr fim na escravidão dos escravizados, né, e da religião islâmica. Ok? Agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades. Vamos lá. 1. Quais as mudanças colocadas em prática pela aprovação do ato adicional de 1834? Né? Então, o ato adicional de 1834 colocava quais mudanças? As províncias teriam maior autonomia, foram criadas as assembleias legislativas provinciais e os deputados eram eleitos por 2 anos. Os governos provinciais podiam criar impostos, contratar e demitir funcionários. Então a gente está vendo aí, né, que o ato adicional de 34 ele vai dar uma maior liberdade para as províncias, uma maior autonomia. E a gente viu que depois ele vai ser revisto, né? Outro fato importante aí, né, a regência trina passou a ser una, né, de 3 para uma pessoa só. 2. O que era a Guarda Nacional e quais as suas funções? Era uma espécie de milícia controlada por representantes das elites locais que compravam o título de coronel. O objetivo era ter um grupo armado para contrabalancear o poder do exército e aumentar a autonomia das províncias. Então, novamente, a gente tem aí duas palavras, uma expressão importante, né? Autonomia das províncias, né? As províncias lutando pela sua autonomia. Sobre as revoltas regenciais, responda: única de caráter elitista, a Farroupilha, a forma de governo proposta pela maioria das revoltas, a República, e a importância histórica de cada uma delas. Lembrando que todas essas respostas foram retiradas do quadro que está, né, no pet de vocês. Deem uma lida, uma relida aí nesse quadro. Então, a importância histórica.
A cabanagem, primeiro movimento popular a tomar o poder. A Revolução Farroupilha, a mais longa revolta da história brasileira. A Sabinada, mais importante movimento social em defesa da monarquia. E a Balaiada, expressão do conflito social, proprietários e não proprietários. Ok? Vamos aí então à próxima, número 4. O resultado da discussão política e a aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro representou: letra A, o pleno congressamento de todas as forças políticas da época, a vitória parlamentar do bloco partidário liberal, a trama bem-sucedida do grupo conservador que fundara a sociedade promotora da maioridade, ou letra D, a anulação da ordem escravista que prevalecia sobre os interesses particulares. Qual a alternativa certa? A letra B, né, a vitória parlamentar do bloco partidário liberal. Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 5. Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão e Farroupilha no Rio Grande do Sul foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado por um regime centralizado na figura do imperador, impedindo a constituição dos partidos políticos e transformações sociais na estrutura agrária. Isso aí já está errada, né? Porque a gente sabe que o poder não estava na mão do imperador, ele estava na regência. Pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado que delegou às províncias o encaminhamento da questão servil. Tinha tanta liberdade assim para as províncias? Acho que não, né? Por mudança na organização partidária, o que facilitava o federalismo, e por transformações na estrutura fundiária de base escravista. Teve essas transformações no período? Também não, né? Pela redefinição do poder monárquico e pela formação de partidos políticos, sem que se alterassem as estruturas políticas e econômicas estabelecidas. Então, a alternativa certa, justamente essa letra D, né? Que a gente tinha essa disputa, mas a gente não tinha uma mudança, né, na estrutura social e econômica do país, ok? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei aí, né? Então, vários textos para quem quiser dar uma olhada. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Muito obrigado para quem tem comentado no vídeo aí. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que eu mande um salve no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima, pessoal. Até mais!